Fala galera, tranquilidade? Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as transformações de algumas funções trigonométricas, beleza? Nós vamos ver essas funções chamadas função cossenoidal ou função senoidal. Nós vamos ver como que eu vou transformar esses caras, ou seja, como que eu vou modificar o gráfico dessas funções. Vai ter uma função original, que geralmente é a seno de x ou a cosseno de x, e a gente vai fazer algumas modificações. Por exemplo, como ficaria a função seno de 2x? Ou como ficaria a função cosseno de x menos 1? Então, esse tipo de situação é o que a gente vai aprender na aula de hoje, beleza? Vamos aprender a modificar, transformar o gráfico dessas funções, beleza? Então, vem comigo que no vídeo de hoje você vai aprender mais sobre trigonometria. Vamos lá? Então, beleza, galera. A gente tem aqui, já deixei algumas coisas escritas, que é para poupar um pouco de tempo, né, de não ter que escrever isso aqui tudo. E isso aqui são basicamente as transformações que nós vamos fazer nessas funções. Função senoidal ou função cossenoidal, que a gente estudou até agora, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, vão ser 4 tipos de transformações possíveis, tá? Vão ser a aditiva, ou seja, você vai conseguir somar essa função f de x, por exemplo, função f de x igual a seno de x. E como que ficaria a função seno de x mais 2? Você vai aprender. A multiplicativa, ou seja, quando eu chego e multiplico aqui, você multiplica a função f de x. Tá? Você pega uma constante e multiplica essa função toda por essa constante. O que vai acontecer? Vocês vão observar que vai ter uma diferença na amplitude, na altura ali desse gráfico, dessa função. Beleza? Vai ter também a multiplicativa da variável. Ou seja, agora eu não estou multiplicando a função. Eu estou multiplicando dentro aqui do parênteses. Eu estou multiplicando a variável. O que vai acontecer com relação a isso? Aí você não vai modificar a amplitude. Você vai modificar o período desse cara, beleza? O que era um período pode ficar ou mais longo, mais achatado, ou, mais longo não, ou vai ficar mais curto, mais achatado, ou vai ficar mais dilatado, vai ficar mais longo, beleza? E, por último, você também tem a aditiva da variável, ou seja, você pode também somar dentro da variável e não fora, beleza? Quando eu somo fora, eu estou subindo ou descendo. Quando eu somo dentro, eu estou indo com o gráfico para a esquerda ou para a direita, beleza? Calma, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre cada uma delas, beleza? Então, vamos começar pela primeira, que é a aditiva, beleza? É a nossa f de x mais uma constante, tá bom? Então, você tem aqui a f de x mais uma constante. O que vai acontecer com esse cara, tá? Então, beleza. Vamos iniciar aqui fazendo um gráfico qualquer, tá bom? Vou aqui fazer, então, um eixo, primeiramente. Tá? E a partir desse eixo, eu vou tentar aqui fazer uma curva qualquer. Beleza? Está aqui feita a minha curva. Tá? Agora, digamos que esse daqui vai ser a minha função f de x, tá? Que é a minha função original, a minha função mãe, digamos assim. Tá? Agora, eu quero fazer uma nova função. Eu quero fazer a função f de x mais 2. Tá bom? Repara que todo o meu gráfico vai aumentar 2 unidades. Todas as partes vão subir 2 unidades. O que era a parte mais alta vai ficar com 2 unidades a mais alta. A que era a mais baixa também vai subir 2 unidades. Toda ela vai ser transportada para cima. Tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que iniciou no zero, deixa eu fazer isso aqui de vermelho de novo. Aqui que iniciou no zero, na verdade, agora, quando eu fizer no ponto aqui verde, vai ser o seguinte. Vai começar agora daqui, ó, do ponto 2 unidades, beleza? Aí esse cara, ó, ele cresceu até o 2. Foi o ponto máximo, né? O valor máximo dessa curva. Então, a minha aqui, que já está começando no 2, vai ter que fazer o quê? Vai ter que crescer até o 4. Olha lá. A partir daqui, agora, ele começa a descer. Então, você vai ver que essa figura aqui, ela vai ser praticamente um desenho da outra, só que, vou fazer um pouco melhor aqui, sempre 2 unidades acima. Ela vai ser basicamente isso. O meu ponto máximo era 2. Agora, o meu ponto máximo, 4. O meu ponto mínimo era aqui, ó. Esse era o meu valor mínimo da minha função, era menos 2. Agora, o meu valor mínimo está no zero.
Então, essa é a sua f de x mais 2. Sempre quando você soma fora, quando você soma a função já em si, né, você está subindo ou está descendo algumas unidades. Beleza? Por exemplo, vamos fazer aqui uma, tentar apagar essa daqui, e fazer agora uma específica do nosso estudo, tá bom? Então, beleza, apaguei essa daqui, vou mais uma vez desenhar aqui um gráfico. Show de bola. Então, vou fazer aqui a minha curva. Tá? Tá aqui a minha curva. Essa daqui é uma função que começa no zero. Aí você lembra, quem é das nossas funções trigonométricas, né? O seno ou o cosseno que é zero? Aí você vai lembrar, bem, o seno ele é visto na primeira e na segunda. O cosseno é visto na primeira e na quarta, né? Para a direita. Então, quando o cosseno aqui vale zero, quando você está vendo no eixo x, quando o cosseno do ângulo é zero, o cosseno vale 1. Então, já não é esse gráfico. Então, se eu ver ao contrário, se eu ver o seno vale zero. Então, essa aqui é a função seno de x, beleza? Então, tá lá. O cara deu o gráfico para você. Então, se esse cara aqui é a função seno de x, esse cara aqui vale π, esse cara aqui vale π sobre 2, esse cara aqui vale 3π sobre 2 e esse cara aqui vale 2π. É o ciclo da nossa função, né? Quando é 0, ele vale 0. Quando é 90, ele vale 1. Quando é 180, ele volta a valer 0. Quando é 270, ele vale menos 1. E quando é 360, ele volta a ser o que era 0, ele volta a ser 0. Beleza? Só que aqui está tudo em radiano, tá bom? Então, esse cara aqui vale 1. E esse cara aqui vale menos 1. Beleza? Então, show de bola. A partir daqui, você vai fazer agora uma nova função. Digamos que eu queira fazer agora a função f de x igual a seno de x mais 3. Beleza? Vou deixar esse mais 3 um pouquinho mais longe para... Pronto. Essa é a função agora seno de x mais 3 unidades. Tá? Ou você pode definir assim também, né? Para você definir bem que é o seno de x, e aí você pode chegar a esse mais perto aqui. Para não achar que... Pronto. Então, agora é a seno de x mais 3. Ou seja, todo o meu gráfico vai aumentar 3 unidades. Onde pegava no 0, começa a pegar no 3. Onde pegar... Olha, 3 não, porque 3 vai ficar um pouco longe, né, aqui do meu... Eu estou fazendo de 1 em 1. Vou fazer a seno de x mais 2 mesmo, tá bom? Então, agora, tudo que pegava no 0, agora pega no 2. E assim vai crescer, tá bom? Então, aqui é o 2, ó. Então, esse meu gráfico que começava no 0, agora ele começa aqui, no 2. E ele vai crescer aonde? Bem, ele crescia uma unidade. Então, agora ele vai crescer uma unidade. Vai parar aqui. Que ponto é esse aqui agora, o nosso valor máximo? Nosso valor máximo agora é 3. Por quê? Porque era 1 e agora ele passa a ser 3, porque cresceu 2 unidades. Beleza? Depois disso, a nossa função seno volta para o 0. Só que agora ela não vai voltar para o 0. Ela vai voltar para o 2. Certo? Porque ela cresceu 2 unidades. Antes, voltava para o 0. Agora, voltou para o 2. Beleza? Depois daqui, você vai descer, né? Ele descia até o menos 1. Agora, como você vai subir 2 unidades, ele vai subir até o 1. Né? Então, vai parar aqui. Aqui, ele volta a subir. Esse cara aqui não ficou legal, não ficou bonito. É basicamente assim. Agora, você repara, qual foi o valor mínimo dela? O valor mínimo foi 1, certo? Pegou exatamente no 1. Por quê? Porque antes o meu valor mínimo era menos 1. Só que ele teve que aumentar 2 unidades. Então, do menos 1, ele foi para o 0, e do 0 ele foi para o 1. Ele aumentou 2 unidades. Ou seja, agora ele pega no 1. Esse é o valor mínimo. O valor máximo era 1.
aumentou 2 unidades, agora o valor máximo é 3. Beleza? Então, essas são as diferenças quando você soma um valor, né, constante, né, um valor qualquer, a sua função seno ou a sua função cosseno. Show de bola, galera, beleza? Vamos para o próximo caso. Agora eu vou falar desse caso aqui, ó, que é da multiplicativa. A gente vai acabar falando sobre a diferença da amplitude dela, tá bom? Então, vou pegar agora uma função a vezes f de x. Aqui nós vamos ter a função a vezes f de x. Esse a, galera, pode ser qualquer letra, tá? Só para a gente fixar alguma delas, tá? Então, vamos lá. A vezes f de x. Nesse caso, você vai ter aqui, né? Vamos fazer uma genérica, uma função qualquer. Uma curva, né, que chega dessa forma aqui. Beleza? Quando eu faço a multiplicação dela, por exemplo, essa daqui é a função f de x. Agora, se eu tiver a minha função 2f de x, estou multiplicando ela e virando ela o dobro, a minha amplitude fica multiplicada. Né? Se antes a minha amplitude era 1, agora ela vai ficar o dobro. Ou seja, esse cara vai vir até aqui. Ó. Aqui, esse cara é o 2. E aí, você vai voltar a ter esse tipo de situação aqui embaixo também. Né? Basicamente, tenta pegar no mesmo lugar, Felipe. Pronto, basicamente isso. Né? Aqui, ela aumentou, ficou o dobro. Aqui também. Se aqui ela pegava no menos 1, agora ela pega no menos 2. Ou seja, essa é a minha função antiga, é a vermelha. A nova é a minha função verde. Ela sempre fica dobrada com relação à amplitude, mas o período é o mesmo. Repara que o ciclo dela é o mesmo ciclo da anterior. Só que agora uma ficou bem maior que a outra. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo baseado em cima de alguma função. Vamos fazer de novo a função seno de x, né? Aqui. Beleza? Começando aqui, indo para cá, terminando aqui. Pronto. Essa aqui é a minha função f de x. Vou botar já a função seno de x. Beleza? Agora eu quero fazer uma função f de x. G de x, né? Mudar essa função, né? Fazer a função g. A função f é uma. A função g vai ser a função 2 vezes seno x. Então, estou transformando agora ela, multiplicando esse cara na frente, beleza? Então, a amplitude da minha função, né? Aqui lembrando, aqui é π, aqui fica π sobre 2, aqui é 0, aqui acaba sendo a 3π sobre 2 e aqui 2π, beleza? Agora, fazendo esse cara, nós vamos ter essa seguinte situação, né? A amplitude dela vai dobrar. Então, se aqui era 1 e aqui menos 1, né? Agora a situação da amplitude dela vai dobrar. Então, começava no 0, vai vir até o 2, vai voltar, vai bater aqui, vai, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. A amplitude dela vai vir aqui embaixo e vai voltar e vai fechar com o mesmo período. Prontinho. Essa fica a função, né? G de x, deixa eu puxar ela mais para cá. Essa é a função g de x igual a 2 seno x. Beleza? Então, repara, se você fizesse essa mesma função, né, somada à anterior, ela crescia, ou se você fizer menos, né, seno x menos 1. Então, ela desce uma unidade. Seno x mais 3, ela sobe 3 unidades. Agora, se eu fizer a 2 seno x, esse cara vai estar multiplicado, beleza? O período não modifica, mas a amplitude dela aumenta. Tá? Se fosse ao contrário, se você fizesse a seno de x dividido por 2, aí ela cairia pela metade a amplitude dela. O onde batia 1, bateria meio, seria isso aqui. Ó. Olha lá. Essa seria a h de x
igual a seno x sobre 2. Né? Seria uma que alcançaria o meio. Então, se aqui é 2 e aqui é 1, aqui seria meio. Então, essa seria a nova amplitude da minha função seno de x, beleza? Seria a seno de x sobre 2, ou a meio vezes seno x. Ok, galera? Então, essa aqui são as novas informações que você tem a respeito da transformação, tá, de uma função. Show de bola? Vamos ver agora a próxima. Lembrando que aqui é menos 2, né? Beleza. Vamos ver a próxima. Agora, a próxima, a gente vai ver que vai ser a multiplicativa da variável. Agora, a sua amplitude não muda. O que muda é o seu período, beleza? Então, tá aqui, ó, essa função aqui, desse tipo, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar agora uma f de k vezes x. Então, essa é a próxima. Então, baseado nisso, mais uma aqui. Essa é a f de k vezes x. Então, nesse caso, né, de novo, vamos fazer aqui uma... E ficou torto, hein? Um pouquinho melhor. Aqui também ficou torto. Um pouquinho melhor. Então, de novo, aqui você tem lá o comportamento da sua função, beleza? Tá aqui uma curva qualquer, já vou fazer já naquele caso, né? Então, aqui é a f de seno de f de x igual a seno x. Essa é a nossa função original, função mãe, beleza? Agora eu vou fazer uma no qual eu vou multiplicar, né, aqui dentro. Então, eu quero fazer agora a função f não, né? Vamos mudar. Agora vai ser a função g de x, que vai ser a função seno de 2x. Pode escrever assim também, né? Para mostrar que o parênteses está pegando ele tudo. Como seria, então, a função seno de 2x? Tá? Ou seja, eu estou multiplicando não fora da minha função, agora eu estou multiplicando dentro da função. Beleza? Então, a seno de 2x, você tem que lembrar que esses caras aqui, né? De novo, aqui é o π sobre 2, aqui é o π, aqui é 0, aqui é o 3π sobre 2 e aqui é o 2π. Beleza? Aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Beleza? Então, show de bola. Ok, agora eu quero fazer a minha função g, que é a seno de 2x. Para isso, agora você não vai mais mudar a altura da sua função, tá bom? Você vai mudar agora o período. Ela vai ficar mais curta, beleza? Eu estou multiplicando esse cara de dentro. Então, a sua função vai ficar mais curta. Se eu dividir, ele vai ficar mais alongado, beleza? Então, repara que o período ia de 0 e a repetição dele acontecia aqui, em 2π. É o que acontece, né? O período da sua função seno ou da sua função cosseno, dá no mesmo, tá? O período dela sempre é 2π. Se eu estou multiplicando esse cara por 2, eu estou encurtando, estou caindo pela metade do meu período, tá? O que acontecia uma vez, agora tem que acontecer 2 vezes. Então, esse período, essa curva que a gente fez aqui, vai ter que acontecer aqui agora. Então, esse cara vem para cá e vem para cá. Vou ser um pouquinho maior aqui. Aqui. Pronto. O mesmo desenho que a gente tinha feito antes, agora ele ficou bem mais espremido, beleza? A amplitude dele aqui, ó, continua sendo 1. O valor máximo continua sendo 1. O valor mínimo continua sendo menos 1, igual da outra, né? Só que agora, o seu período, o que você fazia numa volta de 2π, agora eu faço numa volta só de π, beleza? E o próximo passo seria a mesma coisa. Vem para cá, vem para cá, vem para cá e vem para cá. Isso aqui ficou bem feinho, né? Essa curvinha aqui, né? Então, basicamente isso, né? Beleza? Ou seja, no espaço de tempo, digamos assim, onde ele dava uma volta completa, agora ele dá 2 voltas completas. Beleza? Por quê? Porque você dobrou essa constante ali dentro, né? A sua variável foi dobrada, né, por uma constante 2. Beleza, galera? Então, essa é a relação da multiplicação da variável. Agora, eu também posso fazer uma soma na variável, né? Que seria esse nosso último caso aqui, ó, que seria a aditiva da variável, né? Você está somando alguém lá dentro, tá bom? Diferente da primeira, que você somou fora, ok? Então, vamos lá, vamos ver esse caso aqui, que vai ser o f de x mais p.
Então, o último caso é a f de x mais um p qualquer agora. Beleza? Então, mais uma vez, vamos fazer aqui nosso gráfico. Mais uma vez, vou começar aqui, né? Pronto. Aqui está a nossa... Não comecei do zero aqui, né? Então, vamos começar exatamente do zero. Ficou feia a curva. Melhorar um pouquinho mais. Última chance. Tá bom. Não tá bom, não. Ah, caraca. Tá bom, vai. Então, tá ali, né? De novo, a nossa função. Aqui é o zero. Aqui é o π. Aqui é o π sobre 2. Aqui é o 3π sobre 2. E aqui é o 2π. E volta para o zero. Beleza? Então, está aqui a nossa função f de x igual a seno de x. Beleza? Agora, você vai fazer a seguinte. Eu quero fazer outra. Eu quero fazer a minha função g de x, que vai ser a função seno. Em vez de ser x, vai ser x mais i. Beleza? Ou seja, onde ele encostava no zero, por exemplo, você vai ter que voltar π unidades. Ou seja, esse toque aqui, na verdade, agora vai ser aqui. Esse toque aqui, na verdade, agora vai ser aqui. Ele sempre vai voltar π. O que era 2π, agora vai bater o π. Beleza? Então, vamos tentar entender como é que vai funcionar isso. Você vai fazer o mesmo desenho, só que agora iniciando de outro lugar. Beleza? Vou puxar um pouquinho mais para cá, porque você vai ter que usar um pouquinho agora esse lado aqui. Pronto, do nosso eixo, beleza? Já que você está somando, funciona da mesma forma como a anterior. Quando você multiplicou, ela diminuiu, porque o período dela tem que ser 2 vezes maior. Se você dividisse, ela aumentaria, beleza? Agora, se eu estou somando, ela vai vir para a esquerda, beleza? Para o lado negativo. E se eu diminuir, ela vem para o lado direito, que é o lado positivo, beleza? Aqui parece que fica trocado, e na verdade é, tá bom? Se você soma, ela vem para a esquerda. Se você subtrai, ela vem para a direita, beleza? Então, essa mesma curva que você tinha feito aqui, agora você vai fazer no mesmo lugar. Esse zero aqui, agora você vai começar antes. Você vai começar no menos π. Vou pegar aqui mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou começar aqui mais ou menos, tá bom? Então, aqui, vamos ao menos π. Então, agora você vai começar. Aqui, vamos fazer passo a passo, né? Onde você pegava no π sobre 2, você vai fazer aqui agora, mais ou menos aqui. Vai voltar para o zero. Vai voltar agora para o tom grande, aqui, π sobre 2. Vai voltar para o π. Vai pegar exatamente no mesmo lugar. Pronto. Agora vai voltar para o 3π sobre 2. E agora vai voltar para o 2π. Pronto. Esse é o gráfico da nossa função agora. A f, deixa eu tirar isso daqui. Essa é a f, não, a g de x, que é a função seno de x mais π. Ou seja, tudo que eu tinha nessa minha função ficou deslocado π unidades. Antes batia no zero, agora bate no menos π. Aqui você tinha esse toque do vermelhinho aqui, ó, voltando, batia no π. Agora o toque dele voltando, bate no zero. Esse ponto aqui dele, máximo na minha função anterior, pegava no π sobre 2. Agora pega aqui, no menos π sobre 2. Esse ponto aqui, ó, de mínimo, pegava no 3π sobre 2. Agora o ponto de mínimo pega aqui, no π sobre 2. Ou seja, é o mesmo gráfico, só que deslocado para a esquerda, né? π unidades. Beleza? Repara que agora ele começou no zero, mas veio para baixo, depois para o zero de novo, depois para cima, depois para o zero de novo. Ficou ali um ciclo meio que inverso. Beleza, galera? Então, essas aqui são as possibilidades que vocês vão ter de transformar a sua função, beleza? Ela pode ser transformada, então, em 4 casos. Você pode somar na função ou somar
o quarto caso, né, dentro do x, dentro do parênteses, beleza? Na variável. Se você somar na função, ela aumenta ou diminui o seu gráfico. Desloca para cima ou desloca para baixo. Se você somar dentro, ela desloca para a esquerda ou desloca para a direita. Se você multiplicar a função, você aumenta a altura dela, a amplitude. Se você multiplicar dentro da variável, você vai aumentar ou diminuir o período, tá bom? Basicamente é o seguinte, se você somar aqui a sua função, ou se você multiplicar a sua função, você vai estar transformando, mudando o eixo y praticamente. Você vai estar mudando a imagem dela. Se você somar dentro da variável ou multiplicar dentro da variável, o que você está transformando é o eixo x, beleza? Você está jogando ela para a esquerda ou para a direita em relação à soma, ou você está multiplicando em relação a período. Então, você vai estar aumentando ou encurtando o período dessa função, beleza? Então, são basicamente essas quatro possibilidades que você tem para fazer ali um tipo de transformação, beleza? Depois a gente vê melhor um pouco mais sobre essas transformações nos exercícios, tá bom? Então, não sai daí, porque você ainda vai aprender ainda mais trigonometria. Valeu? Grande abraço, até o próximo vídeo.